Histórias e curiosidades. Imagine um mundo em guerra. O ano é 1945. A humanidade está à beira do colapso. Mas para um homem, o pesadelo estava apenas começando. O que significa sobreviver a um evento que mata centenas de milhares de pessoas num piscar de olhos? E se isso acontecesse? 2 vezes. Esta é a história inacreditável de Tsutomu Yamaguchi. O homem que olhou nos olhos do inferno nuclear e viveu para contar. E a sua história não é sobre sorte, mas sobre uma vontade de viver que desafia a própria destruição. Tsutomu Yamaguchi não era um soldado. Ele era um engenheiro naval de 29 anos, trabalhando para Mitsubishi. Um homem de família, morando em Nagasaki com sua esposa e seu filho pequeno. No início de agosto de 1945, ele estava numa viagem de negócios de 3 meses em Hiroshima. Era para ser o seu último dia na cidade antes de voltar para casa. Ele estava ansioso para rever sua família. Mal sabia ele que o seu regresso seria adiado pelo evento mais catastrófico da história humana. Era manhã de 6 de agosto, o céu estava limpo. Yamaguchi estava caminhando perto dos estaleiros, a apenas 3 quilômetros do centro da cidade. De repente, um clarão ofuscante, mais brilhante que 1000 sóis, rasgou o céu. Instintivamente, ele se jogou no chão. Segundos depois, um estrondo ensurdecedor estilhaçou o mundo ao seu redor. A onda de choque o arremessou, deixando-o temporariamente cego e com os tímpanos rompidos. Quando ele finalmente conseguiu abrir os olhos, viu uma escuridão impenetrável e o infame cogumelo de fogo subindo aos céus. Ele estava gravemente queimado no lado esquerdo do corpo. O cenário era apocalíptico. Corpos carbonizados, prédios transformados em pó, rios cheios de vítimas desesperadas. No caos, Yamaguchi encontrou outros 2 colegas sobreviventes e juntos passaram a noite em um abrigo antiaéreo. Mas um único pensamento o movia. Ele precisava voltar para casa. Precisava voltar para Nagasaki. Com um corpo coberto de feridas e bandagens, ele enfrentou uma jornada angustiante de volta para casa. No dia 8 de agosto, ele finalmente chegou a Nagasaki, uma cidade ainda intocada pela destruição que ele acabara de testemunhar. No dia seguinte, apesar de seus ferimentos, Yamaguchi se apresentou ao seu escritório na Mitsubishi. Seu chefe, cético, pediu que ele relatasse o que havia acontecido em Hiroshima. Enquanto Yamaguchi descrevia o clarão ofuscante e a nuvem em forma de cogumelo, um segundo clarão, estranhamente familiar, iluminou a sala. A segunda bomba atômica, a Fat Man, acabava de explodir sobre Nagasaki. Mais uma vez ele estava a cerca de 3 quilômetros do epicentro. A explosão destruiu as janelas, mas a estrutura reforçada do prédio e a geografia montanhosa de Nagasaki-U protegeram do pior. Ele correu para fora, desesperado, para encontrar sua esposa e filho. Milagrosamente, eles também haviam sobrevivido. A casa deles fora destruída, mas eles estavam a salvo. No entanto, o pesadelo estava longe de terminar. A dupla exposição à radiação cobrou seu preço por semanas. Yamaguchi sofreu com febre alta, vômitos e feridas que não cicatrizavam. Depois da guerra, a vida para os sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, foi extremamente difícil. Além das sequelas físicas visíveis e invisíveis, doenças crônicas, catarata e o medo constante do câncer, eles enfrentaram um forte estigma social. Muitos temiam que a radiação fosse contagiosa ou que seus filhos nascessem com deformidades. Por isso, por décadas, Tsutomu Yamaguchi permaneceu em silêncio sobre sua experiência dupla. Ele queria apenas uma vida normal. Conseguiu um emprego como tradutor, reconstruiu sua vida e criou sua família. O trauma, no entanto, estava sempre presente. Uma sombra silenciosa que o acompanhava. O silêncio de Yamaguchi foi quebrado pela dor. Nos anos 2000, um de seus filhos, que também sobreviveu ao bombardeio de Nagasaki, morreu de câncer. Essa perda o impulsionou a agir. Ele sentiu que era sua responsabilidade, como uma testemunha única da história, alertar o mundo sobre os horrores das armas nucleares. Ele começou a compartilhar sua história, a dar entrevistas e a escrever. Em 2006, aos 90 anos, ele falou na Organização das Nações Unidas, com uma mensagem poderosa de paz. Em 2009, o governo japonês finalmente reconheceu oficialmente sua condição única, certificando como um Nishi Hibakusha, uma pessoa duplamente bombardeada. Para Yamaguchi, era mais do que um título. Ele disse: "Minha dupla exposição à radiação é agora um registro oficial. Pode contar a geração mais jovem a horrível história dos bombardeios atômicos. Mesmo depois de eu morrer." Tsutomu Yamaguchi faleceu em 2010 aos 93 anos, de câncer de estômago. Sua vida foi um testemunho impressionante da resiliência humana, mas sua história não é uma celebração da sorte. É um aviso solene. Ele sobreviveu, não, mas a 2 apocalipses nucleares para nos deixar uma mensagem clara.
Isso nunca mais pode acontecer. O legado de Yamaguchi é um chamado à ação pela paz e pelo desarmamento. A sua voz, nascida da tragédia, ecoa até hoje, nos lembrando da nossa responsabilidade de garantir um futuro onde ninguém mais precise sobreviver a um horror como o que ele viveu. Obrigado por assistir e por honrar a memória de Tsutomu Yamaguchi conosco. Se essa história tocou você, por favor, deixe seu like. Compartilhe e se inscreva no canal para mais relatos que nos ajudam a entender nosso passado e a construir um futuro melhor. Até a próxima!